coloque um coração verdadeiro, um coração quebrantado, para que assim tema o Senhor e a tua verdade prevaleça nesse Brasil. Pai, nós queremos declarar que tudo isso que tem acontecido, que sirva para louvor e glória do teu santo nome. Como igreja do Senhor, nós abençoamos esta nação, nós abençoamos para a glória do Senhor Jesus. Amém? Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Equipe de louvor, vamos tirar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Que prazer, irmãos, estarmos de volta neste lugar. Bendizer o nome do Todo-Poderoso, revermos os irmãos que a gente não tem visto durante um tempo, e dizer que isso alegra o nosso coração, e um momento também especial, pode ficar à vontade aí na frente, momento especial também esse nós contribuirmos com a obra do Senhor. Então é um privilégio também nós sermos cooperadores com essa obra, então que assim façamos tudo para louvor e para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor por essa oportunidade. Logo em seguida os obreiros estarão se preparando para assim fazermos a coleta das ofertas. Pai, mais uma vez nós queremos te agradecer por esse momento que aqui estamos, e em especial por apresentarmos a ti os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós te suplicamos, Pai, que tudo isso que o Senhor tem feito nas nossas vidas, que seja em retorno de gratidão pela tua provisão, pelo teu amor, pela tua verdade. Que o Senhor venha abençoar cada vez mais o teu povo, dando condição não somente financeira, mas um coração verdadeiro e sincero, para que tema o Senhor e tenha o entendimento de que o Senhor confiou a nós essa obra como povo de Deus, para honrar e bendizer o teu santo nome. Nós assim consagramos os dízimos e as ofertas diante do Senhor, e pedimos a tua bênção sobre a tua igreja, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Com alegria, entregue o seu dízimo e a sua oferta. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado teu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado teu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu.
Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Que bom, irmãos, estar na casa de Deus. Que bom nós termos a oportunidade de voltarmos a adorar o nome de Jesus em unidade. Abra, por gentileza, a sua Bíblia no livro de Salmos, o capítulo 40. Livro de Salmos e o capítulo 40. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos. O versículo 1 diz assim, irmãos: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Podeis sentar, por favor, meu irmão? Esse Salmo 40, irmãos, ele foi escrito pelo rei Davi. Davi, segundo a Bíblia, um homem que tinha um coração em Deus. Homem que enfrentou muitas guerras. Nessas batalhas ele teve muitas vitórias, tantas outras derrotas. Um homem que passou por muitas pressões, por diversas perseguições. E Davi escreveu esse Salmo 40 em um momento de dor, de crise e de sofrimento pelo qual ele passava. Eu peço que você tenha a sua Bíblia aberta, que nós vamos acompanhar os versículos, e o Vanderlei também está colocando aqui no Data Show. Então assim, Davi ele começa a expressar o texto falando esperei. É a primeira palavra que ele fala nesse Salmo 40. A decisão de Davi, no período de dor que ele enfrentava, foi primeiramente esperar. A pessoa que espera, irmãos, ela expressa prudência. Ao invés de seguir, eu decido parar. Quem espera, reflete. Quem espera, pensa. Quem espera, olha para um lado. Quem espera, olha para o outro lado. Quem espera pode até olhar para trás, mas ele tem essa prudência. E Davi, nesse momento de dor, o texto bíblico fala que ele esperou. E o processo de espera de Davi, segundo a Bíblia, ele teve uma companhia. O que o texto fala? Esperei com paciência. Davi, durante o processo de espera dele, ele decide ter ao seu lado a paciência. Por que isso, irmãos? O que é paciência? Paciência, segundo o dicionário da língua portuguesa,
é a capacidade de ser tranquilo, de ser calmo, de pensar. Davi, ele poderia, irmãos, ter, durante o processo de espera dele, optado por ter ao seu lado a ansiedade, a agonia de espírito, a perturbação de mente, a raiva. Davi, ele poderia, no processo de espera dele, ter ao seu lado a dor que acentuaria já o momento de sofrimento que ele estava passando. Mas Davi, ele prefere esperar, tendo ao seu lado a paciência. E o texto bíblico, irmãos, ele vai falar que esperei com paciência no Senhor. O processo de espera de Davi, ele teve a companhia da paciência, e ele teve um fundamento. A espera de Davi, ela fundamentou-se em Deus. A espera de Davi, ela teve como alicerce, irmãos, o próprio Senhor Deus. Davi, ele poderia ter se fundamentado durante o período de espera na capacidade dele reinar. Davi era o rei de Israel, irmãos. Davi, ele poderia ter fundamentado a sua espera, mesmo tendo paciência, nas vitórias que ele conseguiu durante todas as guerras que ele enfrentou. Davi poderia ter alicerçado o seu período de espera na realeza que estava sobre ele. Ele era o rei de Israel. Mas o fundamento da espera de Davi foi o Senhor Deus Todo-Poderoso. E o texto, ele vai continuar falando, irmãos. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Até agora, o texto, ele fala que a primeira decisão de Davi foi esperar. Depois terá ao seu lado não outra coisa a não ser a paciência, e em seguida alicerçar-se em Deus. O texto fala, irmãos, dos processos pelos quais Davi estava passando. Começar a falar quais foram os resultados que Davi alcançou quando ele estava esperando. E Davi, ele escreve: e ele Deus, se inclinou para mim. Irmãos, imagine o processo de espera paciente, árduo de Davi, e ele nesse processo, ver que Deus inclinou-se para ele. Quando eu me inclino, eu expresso atenção para com a pessoa. Quando eu inclino, eu expresso reverência para ela. Quando eu me inclino, eu estou dizendo: eu estou prestando atenção no que você está me falando, meu irmão. E Davi alcançou a benevolência do Deus Todo-Poderoso, inclinar-se para ele. E o que é bonito, irmãos, nisso, é que Deus, além de ter se inclinado, segundo o relato de Davi aqui no Salmos 40, Davi, ele fala: e ele, Deus, se inclinou para mim. Por que o texto fala para mim? É porque Deus poderia ter se inclinado por outra razão. Davi, ele poderia ter contemplado a inclinação do Criador por outro motivo que não fosse aquilo que ele estava falando com o próprio Deus. Mas Davi, ele escreve que a inclinação de Deus, a razão disso, foi para ele. E o texto, ele vai continuar falando, irmãos,
que Deus, ele não somente se inclinou para mim, mas Deus ouviu o meu clamor. O texto ele fala, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Irmãos, eu, como pobre e mísero pecador, já ficaria vislumbrado por Deus em sua excelência e magnitude, inclinar-se, e saber que essa inclinação foi para mim, isso já me deixaria, irmãos, extasiado. E o texto vai falar que não bastando isso, Deus ouviu. Por que o texto fala que Deus ouviu, irmãos? Porque quem ouve é diferente de quem escuta. Quando eu escuto algo, eu faço, irmãos, somente a internalização sonora. Eu só capto os sons que foram ditos. Agora, quando eu ouço algo, eu compreendo. Quando eu ouço algo, irmãos, eu entendo aquilo. É como se uma pessoa chegasse aqui na frente e falaria, irmãos, domingo, sem coronavírus, né? Domingo, irmãos, nós vamos fazer um churrasco. Algumas pessoas que estivessem escutando, elas iriam olhar e falar, oi, o que você disse? A pessoa captou a transmissão sonora de quem falou, mas ela não entendeu nada. Outros que ouviram a mensagem que foi falado, domingo vai ter um churrasco, já ia falar assim, olha, eu trago 1 quilo de carne, olha, eu trago uma linguiça. E o texto fala, irmãos, que Deus ele não escutou Davi. O texto fala que Deus ouviu Davi. Deus ele compreendeu Davi. Deus ele entendeu aquilo que Davi estava falando. E o que é bonito de se ver, irmãos, é que o texto ele fala, e ouviu o meu clamor. Deus poderia ter ouvido Davi de uma forma geral. Deus poderia ter ouvido Davi de uma maneira ampla. Mas o texto ele fala que Deus ouviu o clamor. Quer dizer o quê? Deus ele foi específico. Deus ele foi direto naquilo que Davi falava para ele. E o que é que Davi estava falando? Um clamor. Quem clama geme, quem clama pede, quem clama suspira, quem clama implora, irmãos. E o texto fala que tudo isso de Davi foi ouvido por Deus. E continuando no versículo 2, não bastando todas essas benevolências que o processo de espera de Davi logrou diante de Deus, o texto fala no versículo 2, tirou-me de um lago horrível, tirou-me de um lago horrível. Davi já tinha sido, irmãos, agraciado com a inclinação para ele, com o fato de Deus ouvir especificamente o que ele clamava, o que ele pedia. E agora Deus fala, e agora Davi fala, e tirou-me de um lago horrível. Se o texto fala, tirou, é porque Deus retirou. Deus ele poderia ter olhado para Davi e falado, eu vou te ajudar com 3 passos, e o outro você vai concluir para você sair dessa situação. Mas Deus ele não fez isso. O texto fala que Deus foi lá e retirou Davi de um lugar. Retirar é mudar de posição, é trazer outra realidade, e foi o que Davi vivenciou. Qual era o lugar que o texto fala que Davi estava? Tirou-me de um lago horrível. O que é um lago, irmãos? O que é um lago?
Lago remete à paz. Lago nos direciona à tranquilidade, meus irmãos. Lago, ele traz a sensação de alívio e de refrigério. Mas o texto fala que o lago que Davi estava, ele era horrível. Ao invés de Davi estar passando por águas tranquilas, ele vivenciava águas turvas, águas sujas. Ao invés de Davi usufruir da paz de um lago, ele estava vivenciando a perturbação da melosidade de uma água imunda, porque o lago que ele estava não era de paz, era horrível. E Deus, em sua magnitude, olha para Davi lá do céu, Davi que estava lá na Ásia, no território de Israel, olha para ele e fala: meu filho, eu vou te tirar do lago horrível. Deus, ele não só diz para ele dar 3 passos e Deus completaria, mas Deus agarra Davi com seus braços de amor, retira ele do lago horrível e o coloca para outro lugar. E Davi, ele vai continuar, irmãos, falando no versículo 2. Davi, ele fala: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Não bastando a alma de Davi e o sofrimento que ele vivenciava estar nesse lago horrível, Davi estava, segundo o texto, em um charco de lodo. E o texto, irmãos, ele usa o substantivo charco. E o que é um charco? Segundo, irmãos, o dicionário da língua portuguesa, um charco é uma água parada, uma água rasa, uma água que tem muitos detritos e resíduos. A gente normalmente na rua fala, ó, tem água encharcada ali, usa no particípio, né, o verbo, ao invés de falar o charco. Mas é essa água parada, residuosa, cheia de detritos. Irmãos, ser um charco, o texto fala que era um charco de lodo. O que é um lodo? O lodo é aquela água suja, misturada com substâncias outras, que dá aquela sensação esverdeada, gosmenta. A alma de Davi, o viver de Davi, encontrava-se em um charco de lodo. Era como se nós estivéssemos, irmãos, dentro de uma poça de água suja, gosmenta, fedorenta, cheia de detritos, de sujeira, de imundícia, que a própria rua acumula ali com aquela água. E o texto, ele fala que Davi foi retirado também de um charco de lodo. Note que Deus retirou, situação acabada, situação concreta, resposta. Deus retirou Davi de um charco de lodo e retirou Davi de um lago horrível. E continuando, irmãos, o que o texto fala, Davi, ele escreve: e pôs os meus pés sobre uma rocha. Os nossos pés, irmãos, são a parte do nosso corpo que garantem a sustentação. Porque uma pessoa tetraplégica, paralítica, não consegue andar? Porque a sustentação do corpo dela foi retirada. E por que que Deus fala pés e não mãos, e não cabeça, e não joelho?
O texto fala: pôs os meus pés sobre uma rocha. Os pés de Davi, irmãos, estavam afundando-se no lago de sofrimento, no lago horrível que ele vivia. Os pés de Davi estavam imersos, estavam dentro de um charco de lodo. A sustentação do corpo dele estava estremecida por águas que não traziam firmeza. E o texto ele vai continuar falando que Davi ele estava submergindo nesse sofrimento, nesse lago. E Deus ele fala: pôs os meus pés numa rocha. Deus deu uma nova sustentação para Davi, retirando ele das águas incertas para a certeza da rocha, colocando Davi, irmãos, na firmeza da rocha, tirando os pés dele do charco inconstante que a vida dele estava inserida. E meus irmãos, o texto continua falando: pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Se Deus precisou firmar algo em Davi, é porque ele estava titubeante. Se Deus precisou trazer firmeza para Davi, é porque Davi estava em um quadro incerto. O texto ele fala que Deus firmou, trouxe ele para a certeza, retirando da dúvida, trouxe ele para a segurança, retirando da instabilidade. E o texto ele fala o que foi firmado na vida de Davi. Não foi firmada a alma, não foi firmada a mente, não foi firmada a capacidade destra dele de fazer alguma coisa, de dirigir o reinado de Israel. O texto fala: firmou os meus passos. Por que o texto fala, irmãos, passos aqui, se no início já tinha citado pés? Pés não garantem sustentação? Deus não retirou ele para uma rocha que remete à firmeza? Irmãos, a razão de Deus ter firmado os passos de Davi é porque, irmãos, se eu tenho um pé seguro, eu sou direcionado para um futuro certo. Se eu tenho um pisar firme, eu sou levado para um amanhã que vai me trazer a possibilidade de viver um novo de Deus na minha vida. Pés firmes, pés sustentados em Deus, geram passos firmes. Não basta nós termos os pés firmados, é necessário Deus direcionar os nossos passos. Ele é conhecedor do amanhã que eu e você não sabemos como será. E o texto continua falando de outras benevolências que o rei tão amado Davi viveu. O versículo 3, irmãos, ele fala: e pôs um novo cântico na minha boca. O cântico de Davi, ele era de lamento. O cântico de Davi, ele era de sofrimento. O cântico de Davi, ele exalava a dor de estar num charco de lodo. E Deus, ele traz um novo cântico. Repara que o texto, irmãos, poderia ter falado que Deus trouxe um cântico para Davi, mas Deus fala novo. E novo, a gente tem dois entendimentos.
Eu posso trazer algo novo. Deus, eu não posso trazer nada. Deus pode trazer algo novo para esse senhor e trazer algo novo diferente para ele. Mas Deus também pode trazer o novo, retirando o velho que é dele e fazendo viver a novidade. O texto fala que Davi viveu o novo, não foi o antigo, não foi o ultrapassado, não foi o mesmo que ele recebeu, foi algo direcionado só para Davi. E por que Deus fala cântico, irmãos? Um novo cântico, porque a música era de dor, agora Davi vivenciava a canção da alegria, a melodia celestial. Deus vivenciava aquilo que estava escrito na partitura do céu, para ser entregue ao coração e exalado pela boca de Davi, e emitido pela boca de Davi. E o texto fala, e pôs um novo cântico na minha boca. Por que o texto fala boca? Deus poderia ter trazido um novo cântico para o cérebro de Davi, e isso ficar registrado na mente dele. Deus poderia ter trazido um novo cântico para o coração de Davi, e isso ficar no recôndito do viver dele. Mas o texto ele fala que Deus trouxe um novo cântico na minha boca. Por que boca? Deus queria que o novo que ele realizou na vida de Davi não ficasse restrito somente a ele, mas que todos vissem aquilo que Deus fez. O que sai da boca, irmãos, toca coração. O que sai da boca liberta vida. O que sai da boca tem o poder de aprisionar um viver. Quantos de nós não vivemos lembrando de palavras que foram ditas? E o texto ele fala que Davi teve o novo cântico de Deus na boca dele. Davi deveria propagar, espalhar, dizer de norte a sul e de leste a oeste, o novo cântico, a nova melodia, a nova canção, aquilo que Deus trouxe para ele. E o texto, meus irmãos, ele fala, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. O cântico de Davi não era uma música qualquer. O cântico de Davi não era uma melodia simplória. O texto fala que o cântico de Davi era um hino. Qual é o objetivo de um hino? Enaltecer. Nós, dentro da casa de Deus, temos vários hinos que engrandecem a majestade do Criador. Nós temos em todos os países uma música que remete à pátria, que é um hino nacional da nação. O hino nacional de uma nação, ele enaltece. Se você for analisar a poesia do hino nacional brasileiro, conta um pouco da nossa história e é um enaltecimento à nossa pátria, ao Brasil. E o texto fala que não foi uma melodia qualquer, mas foi um hino de exaltação. Deus não queria que Davi só recebesse o novo cântico. Deus queria que a expressão musical, seja em palavras ou em melodias instrumentistas, fossem emitidas em forma de engrandecimento ao Deus que foi fiel para tirá-lo de um charco de lodo. E o texto, meus irmãos, ele continua falando, muitos o verão
Esse "o" que o texto fala, meu irmão, é Deus. Muitos verão a Deus. Porque o texto fala muitos? Ele poderia ter somente verão a Deus. Deus, em sua magnificência na glória, queria que aquilo que foi feito na vida de Davi não ficasse somente dentro da circunferência do palácio real de Davi, não somente entre os amigos chegados dele, não somente entre os familiares, mas que fosse colocado para que todo Israel, todas as cidades, todos os bairros, vessem a Deus por meio do feito na vida de Davi. E o texto continua falando, irmãos, que muitos o verão. Por que o texto não fala muitos saberão? Por que o texto não fala muitos se certificarão? O texto fala muitos o verão. E quando eu estava estudando essa mensagem, Deus ele me remeteu ao Evangelho de Mateus, quando em um ensinamento que Mateus escreveu, Jesus Cristo, ele fala no capítulo 6, do versículo 22, que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo, irmãos, terá luz. E aqui em Salmos, no capítulo 40, Davi ele fala, muitos o verão. E o que é isso? Deus queria que a vida de Davi expressasse para quem soubesse disso, que uma vez que eles estavam vendo a benfeitoria de Deus, isso adivinha de um coração que tinha o próprio Deus dentro dele, e por tê-lo em si, tudo no seu viver estaria iluminado. Tudo na vida daqueles que soubessem, sairiam da escuridão, como hoje, irmãos, essa luz que é exalada por um viver em Deus, por um olho que é bom, até hoje iluminam nossos corpos, por onde quer que vamos, e Davi viveu essa bênção. E o texto, irmãos, ele fala, muitos o verão e temerão. O que é que isso quer dizer? O novo que vem de Deus, ele gera temor. Quantos de nós já não vivenciamos a realidade daquilo que buscamos em Deus, e isso trouxe mais temeridade, mais paixão pelo Deus que operou isso em nossas vidas? E Davi ele fala que quando ele esperou em Deus com paciência, ele obteve o resultado de que muitos veriam os resultados de Deus na vida dele, veriam Deus nos resultados da vida dele, e também temeriam o próprio Criador. Imagine, irmãos, Davi afundando-se em um lago horrível de dor, foi retirado desse lugar para as águas firmes e tranquilas que só Deus pode trazer, porque água afunda, firmeza na água só o Criador tem a capacidade de gerar. E o texto, ele finaliza, o versículo 3, ele finaliza, muitos o verão, e temerão, e confiarão no Senhor. Quem confia não duvida, quem confia não desconfia, quem confia não quebra contrato, quem confia não rescinde acordo, quem confia, irmãos, acredita,
Quem confia tem certeza. Quem confia tem firmeza de que aquilo vai acontecer. E Davi, ele diz que a vida dele seria uma expressão que geraria confiança no Senhor. O texto já disse assim, irmãos: muitos o verão a Deus esse Senhor, e temerão. E poderia ter terminado: e confiarão. Mas Davi é um cara que ama glorificar a Deus. Se você analisar esses 3 versículos, no primeiro ele fala que o fundamento da espera paciente dele era o Senhor. No segundo versículo ele fala que Deus foi quem tirou, que Deus foi quem levou ele para outro lugar, que Deus foi quem firmou. E no terceiro ele fala que a confiança estaria no Senhor. Davi, ele está deixando claro: eu clamei, Deus respondeu. Eu busquei, Deus é merecedor do resultado que gerou na minha vida. Eu insistidamente acreditei que alcançaria algo novo na minha vida. E Davi fala: Deus é o destinatário das bênçãos que operou na minha vida. Portanto, você que em 2020 lerá esse texto, saiba que a sua confiança tem que estar em Deus, não em mim, que era o rei de Israel. E meus irmãos, diante de tudo isso, eu quero perguntar para você: como tem sido os processos de espera que a sua vida tem passado? Como você tem esperado? Você tem decidido esperar como Davi fez? Ou você tem tomado a decisão por si próprio: eu vou caminhar aqui e vou me embora? Como você tem esperado pela salvação da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos? Como você tem esperado pela cura da dor física que você tem? Como você tem esperado pela abertura da porta do emprego, irmãos, que faz você perder a paz por não ver o sustento do seu lar? Como você tem esperado o dia em que o seu coração será liberto das algemas que aprisionam você, em palavras lançadas, em maldições proferidas? Como você tem esperado para alcançar a aprovação no concurso público que você tanto estuda e não passa? Como você tem esperado para ver aquilo que você ora de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, dentro da igreja, fora da igreja, dentro do carro, na rua, na academia, conversando com um amigo, procurando que aquilo seja solucionado, e você não vê luz no final do túnel? Como tem sido a espera para aquilo que perturba o seu viver, para aquilo que aflige, meu irmão, o seu coração, para aquilo que retira o teu sono? Como você tem esperado pelo fim da pandemia do coronavírus, que colocou todos nós em uma situação que nunca vivemos? A história remete que povos de 80, 100 anos é que tiveram quadros pandêmicos nessa situação, a não ser as pessoas que morreram ou que estão vivas com 100 anos, 110 anos e viveram pandemias anteriores.
Como você tem esperado pela dor da perda do ente querido que você tanto amava e aprove a Deus levá-lo. Como você tem esperado que essa dor seja tratada dentro do seu coração. Davi, no Salmos 40, ele primeiro ensina que em algumas situações, não todas, eu não estou querendo aqui ser ditador de modelo padrão a ser seguido, mas Davi ele fala que em alguns momentos do nosso viver, prudência faz bem, cautela é benéfica. Davi, irmãos, ele ensina que um processo de espera, tendo paciência, é melhor. Davi, ele nos mostra que um processo de espera, alicerçado, firmado, fincado na rocha que é o Deus Todo-Poderoso, ele é melhor. Então, por que nós ficamos impacientes? Porque, meu irmão, nós buscamos solução outras, ao invés do Deus que tem o poder de trazer o algo novo. Porque nós ficamos buscando igual barata tonta, que vai para um lado, que vai para o outro, que vai para frente, que vai para trás, e fica tonto e não para, não consegue se estabilizar. Se Deus, em sua magnificência lá do céu, é capaz de olhar para nós, inclinar-se, Deus é capaz de atender o clamor, Deus é capaz de ouvir e não somente escutar, Deus é capaz de retirar-nos das aflições e da inconstância, do charco de lodo, do lago horrível, e nos trazer para o refrigério das águas tranquilas, para o oceano do Espírito, que nos faz navegar em paz, em tranquilidade. Davi aqui ensina, irmãos, que no meio do sofrimento, no meio do caos, vale a pena esperar com paciência no Senhor. Vale a pena acreditar no Deus que muitos zombam. Vale a pena se certificar de que Deus é fiel, de que Deus é poderoso, de que Deus é maravilhoso. Nós ouvimos tanto isso em nossa liturgia. Eu ouço tanta palavra bonita dentro da igreja, e eu fico às vezes pensando, meu Deus, ajude-me a internalizar, porque eu sei que a minha capacidade intelectual, eu sei que a minha capacidade de memória, ela é minúscula. Então ajude-me a guardar aqui na minha mente, ajude-me a reter em meu coração aquilo que só o Senhor pode dar, que é o novo cântico, o novo resultado e a nova solução em Jesus. Curve a sua cabeça, por favor, meus irmãos. Espírito de paz, Espírito de vida, Espírito Santo de Deus, que não é mentiroso, que não é enganador, que não é hipócrita. Ajude-nos, ó Pai querido, a em meio a circunstâncias de dor e de sofrimento que nós passamos, ajude-nos, ó Deus Todo-Poderoso, diante daquilo que nós não conseguimos ver o resultado, esperar, não com ansiedade, não com tribulação,
não tendo ao nosso lado a perturbação, não tendo ao nosso lado, Senhor Jesus, as águas sujas do charco de lodo. Ajude-nos a ter ao nosso lado a paciência. Ajude-nos, Jesus, nós aqui na Igreja Yahvé, em Ceilândia Norte, a olharmos para o Senhor e esperar em Ti. Sustente-nos assim como Davi no Senhor. Retire-nos do lago horrível em que estamos inseridos. Leve-nos para as águas purificadoras, para o rio que a Tua palavra diz que corre do trono da graça. Em nome de Jesus Cristo, que o nosso fundamento seja o Senhor, que a nossa vida seja a expressão da Tua glória, que em nome de Jesus Cristo, que aquilo que está em nós só venha de Ti, que nós possamos confiar, não duvidar, não quebrar o contrato de salvação que o Senhor nos deu e que nós assinamos, por conta do momento de tristeza e de dor que estamos vivendo. Tu és o Deus do refrigério, Tu és o Deus da paz, Tu és o Deus que traz o novo cântico, Tu és o Deus que gera nova melodia. Troque a canção de dor, troque, Senhor Jesus, a canção de sofrimento, por melodias de paz, por melodias em que vejamos o agir do Senhor em nossas vidas. Entre em nossos corações, no lugar que só Tu tens acesso, no lugar que só Tu podes habitar, no lugar que só Tu podes estar, para fazer o bem, porque nós podemos ter algo em nossos corações, que ocupe e nos faz mal, mas o Senhor só faz o bem. Então abre, Senhor, as portas do nosso coração, e gere confiança no Senhor. Abra as janelas da nossa mente, e traga temor a Ti. Traga, Senhor Jesus, a segurança da firmeza na rocha inabalável que é o Senhor. E que confiando em Ti, com paciência no Senhor, nós prosseguimos em Ti, nós possamos seguir em Ti, Deus, para viver a solução, o quadro novo, a vida nova que o Senhor tem no amanhã e no futuro, que hoje nós não conseguimos enxergar. Nós o louvamos pela palavra que vem do Senhor. Nós não somos nada se o Senhor não operar. É dependendo de Ti, é no lugar mais alto nessa vida que podemos chegar, que é aos pés do Senhor, que nós podemos ter algum entendimento, por mais simplório que seja, da Santa Escritura, da fiel palavra que está no Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aplauda o Senhor, meu irmão. Glória ao nome de